É uma honra muito grande estar aqui hoje. É um imenso prazer eu ter a oportunidade de falar para vocês sobre relacionamento e informação. Mas antes de falar sobre relacionamento e informação, eu acho que a gente tem que começar, né, com um bom relacionamento. Eu quero agradecer toda a diretoria do SINDAG pelo convite e dizer que realmente é uma honra muito grande, e eu acredito que ao longo da palestra vocês vão entender por que essa minha alegria. Mas antes de falar desse Cláudio Corrêa que hoje aqui tem esse portal aí, está comandando o portal Campo Aberto, tem uma coluna diária na Rádio CBN, e eu tenho um programa também, né, voltado ao agronegócio. Eu acho que pulou um... Vamos lá. Antes de falar desse Cláudio Corrêa, que eu disse agora, eu pensei muito quando eu recebi esse convite, e eu não vi que não tinha outra alternativa a não ser a começar com essa foto aí, ó. Esse rapazinho aí é hoje esse velhinho, sabe? Eu nasci e me criei no campo, né? E lá eu corria descalço, levantava cedo, ia tomar um leite no curral, corria atrás das criações, enfim, fazia aquela bagunça danada lá. Mas foi nessa época que eu vi, né, o primeiro avião agrícola. O primeiro avião agrícola que eu vi na vida foi um parecido com esse aí. Na época eu não sabia distinguir nada, mas foi um avião que, na época, na minha região, a gente tinha muita plantação de algodão, que é na região de Rolândia, Cardoso, Paulo de Faria. E na propriedade que eu morava, não tinha lavoura de algodão, mas a vizinhança toda tinha. E quando eu escutava o barulho do avião, eu ficava maluco, né? Ficava maluco. Aonde está? E quando a gente vê o avião, quando a gente está lá nesses lugares assim que tem muita árvore, a gente só vê durante o balão, né? Então, puxa vida, quando você chegava lá, o avião já tinha ido embora, porque é muito rápido. As lavouras não eram tão grandes assim. Então eu imaginava, meu Deus, quem que está ali dentro, né? Quem que tá ali dentro comandando aquela máquina tão incrível? Mas a coisa foi andando. Bom, gente, para vocês saberem um pouquinho sobre mim, esses são meus pais do coração. Para que vocês possam entender um pouquinho a minha trajetória, foram com eles que eu aprendi a encarar a vida, encarar as pessoas, mas foi com eles também que eu aprendi como é ser amado, como é ser querido, e principalmente como é importante o respeito e relacionamento e uma comunicação clara. Esse era meu pai de coração. Eu tive a oportunidade de conviver pouco com ele, infelizmente, mas o tempo que eu tive para conviver com ele foi precioso para saber como a comunicação clara é importante e como o relacionamento é importante nas nossas vidas, ao longo de uma vida inteira, né? Bom, a gente sabe que criança é um trem danado de arteiro, a gente sabe, mas criança também presta muita atenção, né? Criança presta tanta atenção que uma hora ela fala assim, peraí, ela cobra a gente. A criança ativa, ela vai e cobra a gente. E numa propriedade onde a comunicação não é clara, objetiva, direta, transparente, as coisas podem se complicar. Então, por exemplo, não adianta ter uma placa, feche a porteira ou sentido único, quando ela está totalmente fora de um contexto. A gente tem que ter as coisas muito claras. E isso é muito parecido com uma união, como o trabalho, com o sindicato. Todos têm que ter o mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma comunicação, porque senão desanda. E desanda feio. Bom, vocês devem saber que juntos somos mais fortes. Vocês já viram frases assim? Isso é clichê, a gente sabe disso, mas é fato. Juntos nós somos muito mais fortes. Essa é a verdade. Um exemplo de que juntos somos mais fortes é a família. Quando uma família está unida, o marido, a esposa, os filhos, qualquer problema fica pequeno quando há união
porque a força cresce. Pois bem, a gente está falando aqui, olha, num evento, né? A gente está falando num evento sobre juntos ser mais forte. Por que juntos nós somos mais fortes? Porque nós compartilhamos interesses, nós definimos estratégias, nós atuamos de forma coletiva. E isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente poder conseguir alcançar os nossos objetivos. Pois bem, mas o que nós estamos fazendo para promover o relacionamento e a informação sobre a aviação agrícola no Brasil? Eu fiz questão de deixar essa frase aí para a gente olhar e refletir. O que nós estamos fazendo para fazer isso? Né? E nós estamos falando de uma atividade, né, que está com mais de 70 anos, não são 70 dias, 70 meses, são mais de 70 anos. São 7 décadas, gente. São mais de 2.000 aviões voando por aí, de forma regular. São dados da ANAC isso, certo? Mas, infelizmente, nesse universo, tem muita desinformação, tem muita ignorância, tem muito mito. E a gente precisa pôr um fim nisso. Mas de que forma que a gente vai colocar um fim nisso, né? Gente, eu estou falando de uma atividade que é fundamental para o agronegócio. Eu estou falando de um setor da economia que é fundamental para a estabilidade econômica de um país, nosso Brasil. Se não fosse o agronegócio, hoje nós somos responsáveis por 22% do PIB. Gente, sabe lá o que é isso? Nós não podemos tratar essa atividade, deixar que a coisa corra solta por aí, deixando as pessoas interpretarem as notícias como elas querem, de acordo com o humor, com a temperatura, enfim, não podemos fazer isso, né? Nós temos que ter mais responsabilidade. Bom, a gente não consegue explicar para a sociedade que os mesmos produtos que são aplicados pelos aviões, a gente não consegue isso. Explicar que também são aplicados por autopropelidos, por tratores convencionais. E olha só a janelinha aberta. Será que ele está usando EPI? E olha só, bombas Costal, essa aqui possivelmente é a Costal, não tem EPI. A gente não consegue passar isso para a sociedade, né? Infelizmente não. A gente não faz de forma transparente, não se comunica de forma clara. A fiscalização a gente sabe que tem muita nesse país, mas como, infelizmente, nem toda fiscalização é eficiente. A gente tem caso aqui de pessoas que são visitadas frequentemente pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, pelo pessoal da CAT, enfim, da própria Defesa Agropecuária, que eles não sabem. Já foram claros, eu não sei o que eu tenho que perguntar para vocês. Eu sei que eu tenho que vir todo mês aqui, mas eu não sei o que eu tenho que fazer de fato. Por quê? Porque é uma atividade complexa, ela envolve a ANAC, envolve o Ministério da Agricultura. Por exemplo, se um fiscal, um técnico da CAT chegar, ele faz a parte dele, mas, por exemplo, ele não sabe se aquele avião está regular, se está com algum certificado vencido, ele não sabe. E se ele não sabe, e se um dia, porventura, houver um problema ambiental, alguma coisa relacionada àquela aeronave, de repente poderia ter sido evitado, se ele tivesse como pesquisar ali. Então é importante que exista uma comunicação clara entre todos esses órgãos, é importante isso, entendeu? E acho que a gente pode construir isso ao longo do tempo. Então a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de uma informação. Gente, a gente está cansado de abrir jornal, abrir a internet lá nas páginas de notícias e encontrar com esse tipo de informação aqui, ó. Ceará pode proibir pulverização aérea de agrotóxicos, né? Deputado quer proibir tipo de agrotóxico e pulverização aérea. Pulverização de agrotóxicos por aviões causa polêmica. A gente está vendo isso todos os dias, olha. Movimento pede fim de pulverização. Os bananicultores da região do Vale, ali perto de São Paulo, de São José dos Campos, eles foram discutir porque estão querendo proibir a aviação e para eles isso é um problema sério. E olha que a atividade deles não usa, parece, é mais um óleo. Isso já não é a minha praia. Mas, gente,
Vocês vão lá no Google e digitam aviação, pulverização aérea. Vocês vão encontrar todos os tipos de aberração possíveis e imaginários. E isso é uma pena muito grande. Mas o que chama a atenção é que essas informações equivocadas, essas informações erradas, seja ela de propósito ou não, intencionais ou não, elas abrem margem para um outro problema que a gente vem enfrentando, infelizmente, que é os projetos de lei. E aqui os senhores são conhecedores desses projetos de lei em várias cidades, tanto do estado de São Paulo, deputado estadual Lobato, ele que tem um projeto que pede a proibição, e também, inclusive, do uso de agrotóxicos, o PL 406 e o 405, que pede a proibição da pulverização aérea, do uso do avião. Pois bem, quando você discute algo com propriedade, você quer construir algo com conhecimento, você chama a sociedade e fala, bom, vamos discutir isso aqui, vamos achar o melhor caminho. Quando eles vêm com essa proposta, baseado em coisas do tipo, menos de 1% chega ao local que é o objetivo da pulverização. Ora, eu não sei que mundo eles vivem. No meu mundo, não é possível que eu pegue um investimento de R$100, desses R$100 que eu invisto, R$99 eu jogo fora, literalmente. Eu acho que uma economia lúcida não se permite isso. Então, como é que eles chegaram a isso aí e eles não se preocupam nem um pouquinho em ir atrás dessa informação? Essa informação procede? Como é que eu posso levar adiante um projeto baseado num troço desse? Aí, outro detalhe. Proibição da pulverização aérea na Europa, né? Diz que lá foi proibido. Bom, gente, a questão é que, olha aqui, nessa linha de baixo aqui inferior, vocês estão vendo, eu fiz questão de fazer a captura dessa tela aqui, ó, a 2.900 e poucos metros, né, de altitude. E olha só, como é que você realiza uma pulverização aqui de forma eficiente, com distâncias tão pequenas? A população a densidade demográfica aqui é muito grande. Então não tem como ser eficiente aqui. Então teria que ser feito o quê? Melhor fazer por drone ou por outro meio, mas a aviação não dá para você usar aqui, ela é ineficiente. Então não que foi proibida, mas ela é inviável, porque não dá para você respeitar todas as margens, todas as distâncias numa situação dessa. Eu fiz questão de pegar na mesma altitude, a mesma altitude, a cidade de Itápolis, está aqui, ó, está aqui Itápolis, na mesma altitude, né? Olha só a diferença. Então fica claro. Mas tem uma coisa que me intriga, eu acho que a toda pessoa que tem bom senso, a tal da deriva de 32 quilômetros. Essa deriva de 32 quilômetros é algo inacreditável. Por exemplo, tá aqui a mesma Itápolis, só que eu tive que recuar e ir para mais de 7 quilômetros, 7.300 metros de altura, para que vocês pudessem visualizar aqui, ó. Aqui já é Taquaritinga. 32 quilômetros, de acordo com o Google Earth, tá aqui, ó, de Itápolis a Taquaritinga, praticamente. Quase 10, 12 quilômetros para chegar em Taquaritinga. Isso é impossível, gente. Sabe? Então, a gente precisa parar com essa hipocrisia de aceitar tudo que vem pela frente, né? Olha, para você conseguir entender, não faz o menor sentido. Então, gente, fica bem claro que nós não estamos combatendo a desinformação. Bom, a gente tem que fazer isso de alguma forma. O que me estranha, você chega na cidade, mostra uma foto dessa e fala, o que é isso aí? Que avião é esse? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é um avião de passar veneno. Mas é um avião de passar veneno. Isso me lembra uma propaganda, os da minha idade que vão se lembrar disso, de uma propaganda da Danone, que a mãe chama, o menino tá brincando lá com segundo a mãe, um aviãozinho. Filhinho, vem pra cá, depois você brinca com o seu aviãozinho. Ele fala, não mãe, isso não é um aviãozinho, é um Phantom F4. Né? Então,
Ele tinha conhecimento, ele tinha... para ele era importante que a mãe chamasse aquele avião de fato como que ele realmente era. Mas para todo mundo na cidade, que mora na cidade, praticamente, isso é um avião de passar veneno. Não é um avião de passar veneno. Na realidade, aquele é um trush, né? O 510G, se não me engano. É isso, Marcelo? Acho que é um trush 510G. Bom, enfim. Mas, ó, o avião agrícola, ele pulveriza aquele é uma cultura de banana, ali é soja. Enfim, ele faz uma série de pulverizações com defensivos e até combate biológico. Aqui, nessa última foto aqui, ó, ele está jogando semente. Gente, mas não é só isso. Ele faz também... coloca... Não, esse aqui é colocar, lançar peixes, né? Faz povoamento de rios e lagoas. Mas esse aqui, boa, viu? Esse aqui sim, ó, é o combate a incêndio. Esse aqui é combate a incêndio. Mateuzinho, obrigado, filho. Mas, ó, mas é o seguinte, eu não sei se o Major Rodrigo está por aqui, do Corpo de Bombeiros, lá da cidade de São José do Rio Preto. Ele, durante um treinamento que ele fez com o pessoal da imagem, que assumiu lá, ganhou a licitação para fazer o combate a incêndios na região de São José do Rio Preto, Ribeirão, enfim, naquela região lá, ele estava falando para a gente o seguinte, olha, antes do uso do avião, porque o bombeiro ele quer vencer o incêndio, claro, ele trabalha para isso, é para isso que ele, né, é a maior honra para ele vencer o incêndio. O que aconteceu? Eles trabalham com todo o efetivo disponível durante uma semana e perderam para o incêndio. Uma semana, todo efetivo. Imagina o custo disso. No primeiro ano que eles usaram um avião, na mesma circunstância, na mesma reserva em Ribeirão Preto, foram 4 horas do começo ao fim do trabalho. 4 horas, contra uma semana e todo efetivo. Então façam as contas, o quanto custou isso. Né? Então, a gente tem que mostrar para esse pessoal. Gente, o que eu falei até agora, vocês estão carecas de saber. Vocês sabem disso, é o métier de vocês, é a vida de vocês. Mas quem mais sabe de tudo isso? A gente vem falando isso aí, sabe que o pessoal não sabe? Não sabe, eles não sabem. Olha, gente, eu venho dessa cidade aqui, dessa região aqui. Aqui está a minha região aqui, ó, certo? Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, para falar com vocês, sobre as pautas positivas relacionadas à aviação agrícola. Gente, achei essa do Diário da Região, de 2013. Na minha coluna, sistematicamente, eu falo sobre a atividade de vocês. No meu programa, eu falo de forma sistemática no programa de vocês. E nós estamos falando de uma cidade que tem mais ou menos 10 emissoras de rádio. Nós temos emissoras da Record, do SBT, Rede Vida, da Rede Globo. Uma cidade que tem tudo isso. Mas vira e mexe, são as matérias negativas que são destaque. Eu acho que tem alguma coisa errada. Né? Claro, notícia tem toda hora, notícia ruim tem toda hora. Mas o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo para informar e melhorar, e gerar um relacionamento decente? O que a gente está fazendo? Será que a gente está fazendo alguma coisa que realmente vai mostrar um lado positivo para as pessoas comuns que lá do dia a dia? Né? A gente tem que ver isso. A gente não está abastecendo essas regiões com informações de qualidade para obter mais relacionamento com o público de vocês. Isso é fato. Não estamos. A gente vai poder deixar isso só na imaginação deles, como eu disse? Eles interpretarem da forma que quiserem? Acho que não. Eu acho que é um setor muito importante para a gente deixar correr do jeito que está. Então, como é que a gente muda isso? Do jeito mais simples e eficiente do mundo. Não tem segredo. A gente precisa de estratégias de comunicação. Né? A gente precisa, por exemplo, eu elenquei aqui um tripé. Comunicação de massa, comunicação segmentada e comunicação dirigida. Eu acho que essas são as formas que a gente pode tratar disso. Mas o que é comunicação de massa? Bom, quando a gente fala de massa, nós estamos falando de todo mundo, né? Da sociedade de uma forma geral.
das pessoas que vão dar visibilidade e legitimidade às informações que nós queremos veicular. Bom, mas como é que a gente faz isso? O objetivo dessa comunicação de massa, gente, é criar um sentimento de pertencimento, né, de identidade. Ou seja, eu sei sobre o que as pessoas estão falando, eu entendo sobre esse assunto, né, e eu posso discutir isso com propriedade porque é um assunto comum. Vou dar um exemplo. Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Tá. Então, na segunda-feira, vocês conseguem conversar com as pessoas de forma clara sobre o que aconteceu porque vocês assistiram o jogo no dia anterior. Isso é comunicação de massa. Né? O jogo, ele se comunica com os torcedores de forma, né, pesada e é muito eficiente, porque no dia seguinte, quem gosta de futebol vai estar discutindo lance a lance. Bom, para atingir a massa, a gente precisa da imprensa, mas não adianta a imprensa simplesmente chegar lá e escrever o que ela acha sobre a atividade. A gente precisa chegar na imprensa através de uma assessoria, de uma empresa de assessoria. E é um serviço que já existe e é realizado por profissionais, né, de comunicação que são especializados. Esses profissionais, eles vão redigir releases, né, matérias, eles vão redigir documentos que serão enviados de forma sistemática para jornais, para as redações dos jornais, para as emissoras de TV, emissoras de rádio, e essas informações serão confeccionadas de forma clara e real, não com suposições. Esses são os problemas que a gente enfrenta. As matérias são interpretadas conforme o conhecimento do profissional da emissora. E vocês sabem que o grau de dano que isso causa. Todos aqui já sentiram na pele isso, né? Principalmente relacionado às abelhas. Bom, o outro objetivo da assessoria de imprensa, ela vai fazer o seguinte, ela vai arrumar espaço para entrevistas. E não tem ninguém melhor para falar sobre a atividade do que técnico e autoridades do próprio sindicato, do SINDAG, por exemplo, que tem pessoas que são qualificadas, habilitadas e realmente sabem quem está à frente daquele trabalho que está sendo realizado, o que foi realizado lá. Nós temos esses técnicos, mas como é que eles vão chegar até um determinado veículo se nós não temos uma assessoria de imprensa? Então isso é fundamental, né? Como é que a comunidade vai saber quem são vocês e como vocês fazem o trabalho de vocês? A gente está falando num mundo hoje que tem rede social, todo dia nasce uma rede social. Nós temos Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, todo dia tem uma rede nova. Falando nisso, quem tem rede social aqui? A empresa tem rede social? A empresa de vocês? Muito bem. Bom, gente, eu tenho visto uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com as postagens em redes sociais. Eu tenho visto algumas fotos postadas por alguns profissionais que é bastante preocupante. Às vezes a gente está realizando a nossa tarefa lá, eu vi uma foto de um piloto, não me lembro o nome dele, mas ele tirou uma foto com a esposa dele no cockpit voando. Era um air tractor. Eu acho que não fica bem para ele, porque ele sabe que aquilo não é permitido. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente quer passar uma boa imagem, a gente tem que ter e fazer a coisa certa. Não é verdade? Bom, quando eu digito, como eu já disse, na internet, aviação agrícola, eu acho mais notícias erradas do que incentivo, mas porque também nós não estamos ocupando esse espaço. Mas chegar ao grande público, gente, esse é o objetivo da comunicação de massa, e é isso que a gente tem que fazer. Fazer de forma organizada, equilibrada, correta, né? Essa é a comunicação de massa. O outro tripé é a comunicação segmentada. E hoje, numa reunião de manhã, eu disse mais ou menos o que seria isso. Bom, eu acabei me esquecendo do slide aqui. Eu não tenho muito hábito de mexer com esse trem aqui, mas tudo bem. Meu negócio é rádio, né? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui, passar para o... Pronto, aqui. O outro tripé é a comunicação segmentada. Essa comunicação segmentada é uma forma que nós temos de falar diretamente, né? Nós, assim, a sua empresa, se comunicar diretamente com estudantes, com os clientes, né? Com os professores, com produtores rurais, né? Com técnicos, com pilotos, enfim.
E essa comunicação, ela vai direcionar todos os esforços de informação e relacionamento, né, a segmentos que são específicos, como eu já disse. Mas de que forma? Onde esses segmentos podem buscar informações sobre a atividade dos senhores? As publicações são poucas, algumas até de valor duvidoso. Eu vi uma cartilha há pouco tempo atrás, aí a cartilha estava muito contaminada com um veneno chamado ideologismo, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vê uma publicação dessa, eu falo, meu Deus do céu, por que eu não estou fazendo algo de positivo para melhorar isso, né? Revistas, esses informativos, folders, livros, boletins técnicos, cartilhas, cartazes, vídeos explicativos. Olha, gente, isso são formas, né, de você chegar até o público de vocês, deles entenderem como é que é a atividade, como é que ela é feita, tudo direitinho, sem problema algum. De forma segura, a gente já sabe. Tecnificada, a gente já sabe. A sociedade não, gente. E não é a vida deles, eles não têm a obrigação, a sociedade não tem a mínima obrigação de saber como é realizada a atividade de vocês. O que eles sabem é que tem comida na mesa e essa comida veio de algum lugar, né? E o Brasil não ocupa hoje o espaço que ocupa na economia. Se tirar o agronegócio da jogada, a coisa complica. A gente sabe disso, né? Então a gente não pode atrapalhar e deixar com uma atividade tão importante que faz o agronegócio ser o que é hoje, a gente não pode deixar isso, né? Bom, mas como é que a gente vai fazer tudo isso? Vocês devem falar, pô, mas cara, isso aí deve custar caro pra caramba, quando é que a gente vai tirar dinheiro? Aí eu penso, pô, peraí, existe parceria, existe associativismo, existe um sindicato, existe a forma que eu falei lá atrás, existe a união, e unidos nós conseguimos as coisas, nós podemos ser maiores e melhores, né? Existem, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça, existem parceiros, tá aqui um exemplo, tá a Singenta, que tá aqui, que é um parceiro desse congresso. A Singenta também é parte interessada nesse assunto, porque se parar a pulverização por avião, como é que vai ficar? O produto que é usado, que ela fabrica. Então, ela também é. A fábrica, a indústria de aviação também é interessada nisso. Então, existem parceiros, existem empresas que também eles podem e devem e querem participar disso aí, né? Então, é a parceria, é o associativismo, é fazer juntos. E olha, gente, juntos, vocês podem ter certeza, a gente consegue ir muito mais longe, ser muito maior e muito melhor. Outra coisa, quando a gente vai fazer isso? Quando a gente vai preparar isso, esses materiais? Nada melhor do que se comunicarem através do sindicato, do SINDAG, e discutir o melhor momento, a melhor forma. Mas é preciso comunicação, é preciso união, isso fica claro. E finalmente tem a última parte desse tripé, que é essa aqui, a dirigida. Aí você vai, como é que a gente vai mexer com esse troço? Essa modalidade, como já está, o próprio nome já disse, é uma comunicação dirigida, ela é voltada para a comunicação pessoal, ela é literalmente dirigida a um público específico. Por exemplo, através da capacitação, né? Nós temos técnicos, nós temos pesquisadores, nós temos a qualificação, nós temos o domínio do assunto. Por que a gente não prepara, sei lá, cursos, né? Cursos como orientação para a gente eliminar essas informações erradas aí que a gente sabe que atrapalha a vida de todo mundo. Nós temos pessoal para isso. Como é que a gente prepara isso? Será que a gente pode preparar um curso aí para a comunidade? Preparar material didático para a comunidade, para distribuir para a comunidade? Bom, outra forma também da gente fazer isso é durante a entre-safra. Durante a entre-safra, a gente, geralmente, né, por exemplo, vocês vão lá fazer a revisão dos aviões de vocês vão descansar também, curtir a família, mas é um bom momento também de vocês visitarem a comunidade, se comunicar com a comunidade,
né? Claro, não se esquecendo da assessoria lá atrás, para ela te orientar e preparar esse caminho para vocês. Porque é natural do ser humano, né? Aquele negócio de São Tomé, ver para crer. Eles querem saber se o que foi dito lá na sala de aula, na teoria, é realmente na prática, né? Então é importante essa coisa de ver para crer. O ser humano precisa disso, né? Então, gente, é muito importante que a gente tenha um caminho, uma trilha bem organizada, que seja feita de forma clara, transparente, como eu já disse lá atrás. Mas existe uma coisa muito importante dentro da comunicação dirigida, que a gente, às vezes, se deixa passar, se esquece, né? A gente está vivendo aí um momento, por exemplo, de todo mundo só fala no celular, as mensagens são via WhatsApp, são Messenger, a gente telefone. Gente, a gente tem que pensar que algumas coisas elas devem ser feitas de forma oficial. Do que eu estou falando? Correspondência. Os mais novos vão pensar, mas quem que escreve carta hoje? Muita gente, principalmente os ofícios. Quando você envia uma carta, um ofício para uma empresa, para uma associação, para uma prefeitura, e essa carta é um ofício, é um documento mostrando que há um interesse de vocês formarem uma parceria, há um interesse de se fazer alguma coisa, um contato oficial. De repente, você passa uma R, um ofício, né, para uma associação, para uma prefeitura, dizem, olha, eu gostaria de preparar aí um material para entregar nas escolas sobre aviação agrícola. Então eu gostaria que a prefeitura nos orientasse, nos recebesse junto ao secretário de Educação, para que a gente possa mostrar para as crianças de vocês como é que a gente faz, como é que a gente trabalha. Porque aí vem aquela coisa, puxa vida, a gente está cansado de ver aí nas escolas, durante as campanhas de trânsito, né, que são feitas nas escolas, as crianças chegam em casa e começam a falar para a gente, não pode passar em sinal vermelho, não pode exceder o limite de velocidade, quando for virar tem que dar seta, não pode correr, não corra, papai. Isso aí já foi até tema de campanha publicitária. Então é importante que esse relacionamento seja oficializado. Para isso tem as cartas registradas, os telegramas, o AR, né? E tem que ter a confirmação. Bom, eu recebi essa carta, eu recebi essa comunicação, eu tornei essa comunicação oficial. Então eu fiz de forma dirigida, oficializei essa correspondência. Então isso é muito importante. Mas, gente, eu falei aqui dessas redes sociais, tudo. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, né? Cuidado com rede social, cuidado com postagens em rede social. Outra foto que eu vi também era durante um reabastecimento, havia uma caixa virada no chão e tudo alagado assim, olha. Vocês sabem que aquilo pode ser água, mas as pessoas que não fazem parte desse dia a dia, elas podem falar que aquilo lá é veneno, que aquilo lá vai contaminar o solo, que a tua empresa que está lá na cauda do avião, que está lá a logomarca, foi a responsável por um dano ambiental. Porque fica fácil isso. Você jogar a notícia ruim é fácil. E olha que o que vende, existe um estudo muito grande nisso. Notícia ruim vende jornal, dá audiência que vocês não fazem ideia. Jornal adora notícia ruim. Não porque ele gosta, é porque dá dinheiro, dá vendagem, entendeu? É isso que acontece. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai fazer. Gente, eu falei para vocês então desse tripé que faz a diferença, que é a comunicação de massa, né? A comunicação segmentada e a dirigida. Tenham isso em mente. Se vocês tiverem dúvida, procurem uma assessoria de imprensa. Gente, não é um serviço caro, muito pelo contrário, tem muito benefício. Não façam as coisas, não façam publicidade, não façam nada que não seja uma consultoria bacana, uma empresa que vai te orientar naquilo. Porque, às vezes, uma palavra errada, ela joga fora todo o teu trabalho, todos os anos que você trabalhou certinho. Uma pequena palavra mal colocada, uma vírgula fora do lugar, ela pode jogar toda a tua reputação fora.
E mais uma vez, gente, a gente não pode fazer nada sozinho. Eu tenho certeza que cada um de vocês já se encontrou nessa situação aqui, olha. Trabalhou, correu, de repente chegou num ponto que se viu sem saída. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não tenho essa informação, eu não tenho como seguir adiante, porque eu pensei em fazer e resolver tudo, mas eu esqueci de avisar os meus parceiros. Então eu preciso fazer com que eu consiga completar o meu ciclo, né? E olha, de quem que é essa responsabilidade? De todos nós aqui. Vocês, nós da imprensa, o sindicato, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então eu me preocupo muito quando eu vou noticiar alguma coisa relacionada à contaminação ambiental. Eu não falo simplesmente, tal empresa contaminou, foi responsável por uma contaminação. Eu vou procurar saber se foi de fato. De fato. Primeiro, se houve uma contaminação ambiental. Segundo, se foi acidente, se foi por falha. Enfim, eu sou muito cuidadoso com isso. Porque eu não quero acabar com a reputação de uma empresa, de uma pessoa. E assim, vocês também. Então, juntos, principalmente de forma unida, organizada, junto que as empresas que não são associadas ao SINDAG façam a filiação. O sindicato, ele é um excelente instrumento de união, mas principalmente de defesa e de organização de uma classe. Principalmente a patronal, que vem levando lambada em cima de lambada, né? Então fica aqui o meu sabe, o meu pedido, né? Se juntem, se organizem, porque só assim a gente consegue chegar. Bom, gente, aqui eu lembro do primeiro aviãozinho que eu vi, né? Como eu disse, eu imaginava, correndo para lá e para cá, saber onde estava aquele avião. Eu me imaginava, puxa vida, quem que está lá dentro, né, comandando aquela máquina? Puxa, como é que aquilo voa, gente? Aquilo é pesado demais. Isso eu estou falando dos meus 7, 8 anos de idade. A gente não entendia, só sabia que era bonito, que fazia um trabalho muito bacana, né, mas eu queria saber como é que era possível. E o interessante é que a vida passou, né? A vida passou, eu cresci, né? Cresci bastante até, não precisava crescer tanto assim. E eu consegui uma coisa que poucas pessoas conseguem na vida, que é poder se comunicar sobre uma atividade que ele tem um baita de um orgulho, usando um termo bem local. E eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Eu acho que vocês prestam um serviço brilhante, não só para a nossa economia, mas também um trabalho social, empregando gente que se dedica demais. Então eu tenho um baita de um respeito, eu tenho uma grande admiração pelos que os senhores fazem. Então fica aqui meu agradecimento, minha gratidão pelo que vocês fazem e pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui com vocês hoje. Então, se eu tiver como ajudar alguém, está aqui meu contato, né? Meu e-mail, meu telefone, o pessoal do SINDAG tem meu contato. E a única coisa que eu posso dizer de verdade nesse momento, nós estaremos juntos e juntos somos mais fortes. É isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Nós temos ainda alguns minutos. Não sei se querem dirigir alguma pergunta mais ao Cláudio. Temos tempo ainda. Não havendo... Gente, como eu disse, vocês sabem de tudo isso. A sociedade não. Eu acho que hoje, durante uma reunião no SINDAG, até quem estava presente sabe, eu acho que tudo que eu falei aqui hoje vai de encontro, né, Kiko, com a demanda de vocês. A sociedade precisa saber o quanto que é seguro, o quanto que é importante o trabalho que vocês fazem. Eles precisam saber, vocês já sabem e o fazem de forma brilhante.